Boa noite. A RTP inicia esta terça-feira um ciclo de 6 entrevistas aos líderes partidários dos Açores com assento parlamentar. Ao longo das próximas semanas e à terça-feira à noite, a televisão pública quer ouvir em discurso direto o que pensam os líderes partidários açorianos sobre o atual cenário político ou económico do país. O primeiro convidado é Paulo Estevão, que se encontra na cidade da Horta devido a esta ser uma semana de plenário. Boa noite, Dr. Paulo Estevão. Obrigado por ter aceito o desafio da RTP Açores. Começo-lhe por perguntar, já que o PPM não tem representação parlamentar na Assembleia da República, concordou com o chumbo do PEC 4? Boa noite, Rui. Eu devo dizer que, do ponto de vista daquela situação política e económica, eu acho que era absolutamente incomportável. O Governo vinha a falhar sucessivamente naquilo que eram as suas previsões do ponto de vista económico e, portanto, por isso é que se sucederam os PECs e as medidas nunca eram as necessárias e nunca eram as suficientes para restaurar a confiança dos mercados e nunca eram os suficientes para inverter a situação de endividamento crescente do país e uma dificuldade cada vez maior para assumir e cumprir os compromissos que o país assumiu e em particular este Governo. E, portanto, nesse sentido era uma situação sem saída possível. Portanto, nós continuaríamos com certeza a somar PECs sem conseguir restaurar a confiança e sem conseguir sair deste ciclo de decadência progressivo que levaria certamente o país cada vez para uma situação pior. Hoje estou absolutamente convencido que o Governo não tinha capacidade para inverter esta situação e que neste momento a única solução era de facto conseguir a liquidez suficiente para assumir estes compromissos. Recordo que só em junho o país já tem que assumir compromissos na ordem dos 7 mil milhões de euros e, portanto, neste sentido eu considero que era uma situação que não levava a sítio nenhum. Mesmo com os custos económicos que vieram desse chumbo e da demissão do Governo, com o aumento dos juros da dívida, com as agências de anotação a baixarem drasticamente as empresas portuguesas e o Estado? Sim, na medida em que a perspectiva era esta, nós assistimos ao comportamento destas agências assim que se fazia um esforço político de concertação no sentido de conseguir juntar esforços, vontade política para aprovar os sucessivos PECs. E também a mesma questão do ponto de vista da questão orçamental a nível do Estado. E o que verificámos é que nem a aprovação nem o anúncio destas medidas conseguiam reverter o progressivo agravamento das condições e das taxas de juro. Ou seja, nunca o anúncio de um PEC conseguiu inverter esta situação de falta de confiança dos mercados. Portanto, os mercados estavam a pressionar o país neste sentido e eu penso que o que iria acontecer é que seria perder um conjunto de meses em que o país, a situação financeira se agravaria muito. Eu penso até que o engenheiro Sócrates, o próprio engenheiro Sócrates, pelo menos, deveria ter todos os dados da situação económica ou financeira, mesmo ele acaba por não conseguir ter uma percepção correta do agravamento da situação, uma vez que, recordo, há pouco mais de um mês, dizia que nunca governaria com o apoio externo e, portanto, neste momento ele, mesmo antes das eleições, considerou que já não tinha liquidez e o mercado e os agentes económicos portugueses também pressionaram o Governo nesse sentido, que estávamos mesmo à beira da bancarrota. Deduzo então das suas palavras que Portugal, neste caso, o Governo fez bem em pedir ajuda externa, ou o PPM tinha outro caminho alternativo, como o BE já defendeu, ou o PCP? Nós tínhamos um caminho alternativo, que é apostar na produção nacional e apostar na diminuição da despesa do Estado. Mas esta questão só se colocava há uns meses atrás, ou pelo menos no início da legislatura. Agora já não era possível, porque a informação que eu tenho, e que penso que é correta, que me foi transmitida até por parlamentares que estão informados destas questões do ponto de vista económico, é que me disseram que os próprios vencimentos de junho da administração pública estavam em risco.
Portanto, entramos numa situação de ruptura. Não é possível, não era possível, neste momento, nesta situação que estávamos a enfrentar, submeter a economia nacional e os trabalhadores da administração pública e todo o funcionalismo português e também a economia e os agentes financeiros a uma situação de ruptura. O próprio Ministro das Finanças já veio admitir esse cenário durante esta terça-feira, que havia dificuldade de liquidez. O FMI, o FEF, enfim, toda esta troika envolvida neste processo deveria ter entrado em Portugal mais cedo ou Portugal deveria ter pedido o resgate há mais tempo, como defendem alguns economistas e banqueiros? Os dados que tenho apontam nesse sentido, que a situação há muito que estava fora de controle e, portanto, o que Portugal desde há meses tinha que fazer era exatamente pedir este resgate. Não quer dizer que seja desejável, porque isto significa a perda de soberania e significa que nos vão ser impostas condições, porque não há aqui negociação. Quando se utiliza esta terminologia da negociação com o FMI e com os agentes europeus, é necessário verificar que nós estamos a realizar esta negociação numa situação absolutamente desesperada e eles sabem que nós não temos alternativas e negociar em situações deste tipo significa ter muito pouca autonomia, muito pouco poder de decisão. Agora, o que o Governo deveria ter feito era uma gestão diferente, mas o engenheiro Sócrates o que tentou fazer foi uma gestão política desta situação. Portanto, ele sabia há muito, mas tentou empurrar esta questão para um calendário político em que tivesse maior conveniência e também apresentar-se como o paladino, o defensor da soberania portuguesa, o defensor do prestígio nacional. E, portanto, também aí falhou, porque ele próprio não tinha a noção exata da dimensão da catástrofe que Portugal estava a enfrentar. Eu deixei o Dr. Paulo Estevão a argumentar sobre esta matéria e sobre este enquadramento da crise que Portugal está a atravessar, sobre o chumbo do PEC na Assembleia Regional, mas não deixo agora de perguntar-lhe que, na realidade, o Plano de Estabilidade e Crescimento, o PEC 4, vai servir de base, ao que tudo indica, e de acordo com as informações do próprio FMI, do FEF, do Banco Central Europeu, do Comissário, vai servir de base para a negociação do resgate a Portugal, nomeadamente ao nível dos impostos, das pensões, dos salários, da flexibilização do trabalho. Concorda com esta receita ou como é que analisa isto quando um PEC é chumbado na Assembleia da República e depois vai servir de suporte para ajuda a Portugal? Bom, essa é a perspectiva do Governo e, novamente, é uma perspectiva eleitoralista e política. Não, esta não é uma perspectiva do Governo, esta é a perspectiva já da Troika que está em Portugal e que já deixou transparecer, e fontes dentro do FMI e do Fundo de Estabilidade Europeu Financeira, que será o PEC 4, e Sócrates anunciou também em Congresso este fim de semana, que será o ponto de partida para as negociações. Exatamente. A perspectiva do Partido Popular Monárquico nesta matéria é ser pragmático. A questão é esta. Eu considero que o PEC e as medidas que estavam previstas, uma vez que a situação se agravou, eu considero que fazer um discurso realista e dizer a verdade neste momento aos açorianos é dizer-lhes que eu tenho a convicção que as medidas que nos serão impostas, e repito outra vez, impostas, são medidas que agravarão até as condições que estavam previstas no PEC. Agora, o PEC tem diversas variáveis. As pessoas, se deram o trabalho de ler o documento, é possível reduzir a despesa afetando diversas variáveis. O que nós defendemos é que é preferível, em vez de reduzir as pensões e os vencimentos, que isso vai contrair o mercado interno, irá aumentar as condições de recessão dentro do país. O que nós consideramos é que é necessário cortar noutro tipo de despesa pública. E quando falo de cortar noutro tipo de despesa pública, falo nos 14 mil institutos e fundações, falo nas parcerias público-privadas, falo nos 14 mil institutos e fundações, falo nas empresas municipais, quer dizer, todo este aparelho do Estado que está montado, que é um Estado neste momento parasita, em que nós não temos dinheiro para pagar, pura e simplesmente não temos dinheiro para pagar, porque o que o Governo Socialista nos está a dizer é que defende o Estado Social. Eu também defendo
o Estado Social e defende os mais desfavorecidos. O problema é que, para conseguir chegar à população que neste momento se encontra em maiores dificuldades, nós temos que diminuir aquilo que são despesas do Estado, que são despesas supérfluas, ou duplicação do aparelho do Estado. Muitas vezes sucede que as fundações e os institutos estão a realizar tarefas que podiam ser realizadas diretamente pelos departamentos centrais do Estado ou pelas suas respectivas ramificações no território nacional. E, portanto, é necessário diminuir o aparelho do Estado e eu o Partido Popular Monárquico prefere cortar nessas despesas, fazer um levantamento exaustivo de todas as tarefas que poderiam, de facto, que a Administração Central poderia realizar em vez destas fundações e destes institutos. Alguns terão que manter-se, obviamente, outros sofrer cortes radicais e também diminuir, e muito, o pessoal político. E não estou a ser demagógico, porque há quem critique, de facto, a administração, a enormidade da administração que foi montada e que diga apenas que apenas quer cortar naquelas que são as nomeações políticas. Isto também é significativo. Ou seja, entende então que a despesa do Estado neste momento, que ronda os 50% do produto interno bruto em Portugal, é uma despesa excessiva? Ou é mal aplicada? Se verificarmos os dados de outros países, verificamos que não é uma despesa excessiva. Está mal distribuída. Porque neste momento o que nós temos é um Estado profundamente ineficaz. Quer dizer, a administração pública existe, sobretudo, para servir a cidadania e também para permitir projetar aquelas que são as tarefas do Estado. Ora, o que neste momento há um enorme desperdício, um enorme desequilíbrio nestas matérias e que não estão a ser feitas com eficácia e, mais que isso, há um certo, e essa é uma crítica recorrente e que eu subscrevo, por parte dos aparelhos partidários, tomaram de assalto, de facto, algumas daquelas que são as tarefas do Estado. E o Estado não está a fazer isso com eficácia e a despesa, o esforço que todos nós, contribuintes, estamos a realizar no sentido de sustentar este aparelho do Estado, é um esforço que nós, à partida, do ponto de vista ideológico, estamos de acordo, que o Estado tome e que tenha uma série de tarefas que são fundamentais, como, por exemplo, a saúde ou a educação. Agora, o que nós achamos é que o aparelho do Estado se tornou um monstro tal e tão ineficiente e tão ineficaz que já falta dinheiro para acudir para aquelas que são aquelas verdadeiras prioridades. E quem trabalha com orçamentos sabe perfeitamente que dizer que se vai cortar a despesa pública é pouco. E é pouco objetivo. O que nós temos é que acompanhar rúbrica a rúbrica e dizer, bom, esta despesa aqui é excessiva e não é prioritária. E temos que ter prioridades. E essa é a questão fundamental. Não é tão complexo como se possa parecer. Pode-se objetivar, de facto, num programa eleitoral, quais são as áreas que nós consideramos fundamentais e onde é que, de facto, e acredita agora com a intervenção da ajuda externa que esse cenário possa inverter? E lembro apenas, e tenho aqui à minha frente, a receita que foi aplicada da ajuda externa na Grécia e na Irlanda e o PEC 4, em que as medidas são extremamente semelhantes àquilo que estava previsto no PEC 4. Por isso mesmo, se calhar, prevê-se que o FMI, neste caso o FEF e todas as entidades envolvidas possam ainda agravar mais essas medidas, tendo em conta que os anteriores PECs e o Orçamento de Estado ambos não conseguiram endireitar, ou pelo menos conseguiram com que o Governo alcançasse os seus objetivos. Exatamente. A questão é essa. Se olharmos, e eu tive o cuidado de fazer isso, se olharmos para as medidas que foram aplicadas na Irlanda, em que o resgate financeiro for na ordem dos 85 mil milhões de euros, e na Grécia, em que o resgate foi de 110 mil milhões de euros, nós temos a concepção que, de facto, vão ser impostas a Portugal, neste momento em que já não existe muita margem de negociação, uma série de medidas extremamente violentas. Mas o que eu considero, já que os partidos de oposição, alguns partidos de oposição foram chamados a participar, é que neste momento também as instituições europeias, como também dizia o Presidente da República, também não podem formatar aquilo que são os programas eleitorais dos partidos e as nossas opções. Quer dizer, eu considero... Dr. Paulo Estevo, mas são eles que estão a emprestar o dinheiro neste momento. Portanto, com certeza vão ter uma palavra muito forte na forma como querem ver aplicado essas verbas.
Exatamente. Nós temos que ser realistas em relação a esta questão. Vão ter uma palavra muito forte, mas também os partidos que não têm responsabilidade em relação à governação e à situação limite em que o governo deixou cair o país, porque evidentemente também as instituições europeias também têm que ser responsabilizadas por até ao fim terem apoiado o governo socialista. Portanto, sabiam perfeitamente que as receitas que estavam a ministrar ao país, o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3, que diziam sempre que iam no bom caminho, não estavam a ir no bom caminho, não estavam a reverter a situação. Também não há aqui uma cota-parte eu considero que há uma cota-parte de culpa de parte das instituições europeias, de falta de planificação e de falta de eficácia. E, sobretudo, até ao fim, o apoio até que deram ao PEC 4 ao engenheiro Sócrates, que era um caminho que estava a seguir e que estava a ser acompanhado e de alguma forma também protegido na União Europeia. E é por isso que o senhor medidas não estavam a ser eficazes. Dr. Paulo Estevão, é por isso que o senhor defende, e tive o cuidado de ler inclusive o programa eleitoral do PPM de há 2 anos e as últimas declarações também, um distanciamento em relação à política monetária e à revisão da integração de Portugal na União Europeia. Que tipo de distanciamento? Por exemplo, a saída do euro? Essa questão eu penso que é uma questão que tem que se colocar em cima da mesa. Estou-lhe a colocar a si, por isso mesmo. Exatamente, exatamente. Neste momento, as pessoas percebem como é que funcionavam as economias clássicas, como é que saía de uma recessão em que se desvalorizava a moeda e se fomentava o setor da exportação. E isso permitia que a economia se dinamizasse. E neste momento, nós não temos este instrumento e também não temos um instrumento alfandegário. Ou seja, aquilo que são questões de soberania do ponto de vista económico, o país perdeu essa capacidade de poder utilizar as políticas que eram mais eficazes, esses 2 instrumentos, quer a política alfandegária, quer também foram instrumentos a política utilizados, são instrumentos fundamentais e nós não os temos. Foram instrumentos utilizados nos anos 70 e nos anos 80, quando o FMI passou das primeiras vezes por Portugal, mas eu voltava a formular a questão. O PPM defende esse distanciamento em relação à política monetária da União Europeia e, inclusive, põe em causa o atual modelo de enquadramento e de integração de Portugal na União Europeia. Porquê e que solução? Ou que alternativa apresenta? Exatamente. A questão na nossa perspectiva, porquê? Que é a primeira questão que gostaria de responder. Nós consideramos que neste momento o país encontra-se numa situação em que entramos em recessão, é uma recessão longa, dizem que a crise é internacional, mas nós sabemos já de muitos países que já saíram dessa situação, que estão em plena recuperação económica, por exemplo, até a própria Irlanda, que já está a recuperar, e, portanto, a taxa de crescimento que está previsto para o ano que vem é de cerca de 1%, e nós, o que está previsto é um agravamento e a recessão. Portanto, nós consideramos é que, neste momento, o país precisa de sair desta situação. E para sair desta situação, há 2 coisas que nós temos a fazer. Primeiro, diminuir a despesa, é evidente, mas também temos que criar emprego, e emprego só se consegue através da dinamização dos setores económicos, nomeadamente da agricultura, das pescas, do turismo, dos serviços e também de uma área fundamental que é a indústria, que Portugal desmantelou completamente nos últimos anos. Mas não está a responder à minha questão, Dr. Paulo Estevão. Portanto, esta é a questão. Ou seja, não é possibilidade, Rui, não há possibilidade de sair desta situação se não crescemos economicamente. Temos que crescer economicamente. Mas há compromissos com a União Europeia e o senhor defende um modelo diferente. Qual é o modelo? O modelo que nós o que consideramos que é que neste momento a União Europeia alterou significativamente aqueles que eram suas prioridades. Desde que a Alemanha centrou o seu crescimento, e se observarmos os dados do comércio externo alemão, que eu tive o cuidado de ver também, o comércio externo alemão está a crescer enormemente na Europa balcânica e na Europa de leste. E, portanto, há aqui, por parte do motor económico que é a Alemanha, uma outra prioridade, que deixou de ser, de facto, a Europa mediterrânica, deixaram de ser as chamadas economias periféricas e neste momento a Alemanha tem outras prioridades do ponto de vista do crescimento económico. E é evidente que nós temos que voltar a equacionar um modelo de crescimento económico e um modelo político, porque de outra forma as chamadas economias periféricas ficamos absolutamente desprotegidas. Não só não nos é possível crescer do ponto de vista económico, porque não temos uma política, não temos recurso a uma política uma política monetária própria, como
também não temos uma política fiscal própria, portanto, a partir daí, quais são as nossas perspectivas de crescimento a partir do momento em que o modelo económico da Alemanha se centrou noutras zonas da Europa e em que nos deixa num plano sem saída. Não temos saída do ponto de vista económico. Portanto, por isso é que nós defendemos a renegociação de muitas das questões matérias europeias. Essa renegociação tem que ser política e a nível político também há neste momento uma desvalorização clara da União Europeia. Isso levar-nos muito longe para discutir algumas das questões da decadência da União Europeia e, portanto, a partir daí nós temos que reequacionar os tratados que foram elaborados e também perspectivas de saída para estes países, porque senão o que vai acontecer é que vamos ser satélites permanentes de uma Europa cujo coração deixou de ser a Europa Ocidental, que neste momento é a Europa de Leste. E a Europa Balcânica, que é aí que está a apostar fortemente a economia alemã. É por isso que o Dr. Paulo Estevão defende uma revolução, e passo a citar, pacífica do sistema político em Portugal. Eu considero que é fundamental, e se observarmos, eu sou de História, os sistemas partidários não são eternos. O sistema partidário do final do século XIX desapareceu exatamente e começou a entrar em decadência exatamente devido ao colapso económico do país nessa altura. A Primeira República também lhe aconteceu a mesma coisa em relação aos partidos dominantes. Eu considero que é exatamente quando a situação económica e a situação social se começa a agravar e em que as pessoas começam a não ter confianças nos mesmos partidos e nos mesmos políticos e nas mesmas receitas que se produzem graves e grandes alterações do ponto de vista do sistema partidário. Eu considero que é fundamental que se quebre este domínio asfixiante do Partido Socialista nos últimos anos. Eu lembro que o Partido Socialista, nos últimos 16 anos, esteve 14 anos no poder e agora faz um discurso como se nunca tivesse lá estado, como se a culpa fosse dos últimos 2 meses em que o país acumulou um conjunto de dificuldades estruturais enormíssimas e, portanto, continua a pedir o voto e continuam a fazer congressos de aclamação e as pessoas, quer dizer, e as sondagens demonstram que, de facto, continua a ter um apoio significativo. Não se compreende isto. Se observarmos o que aconteceu também na Europa Ocidental, se observarmos países como a Noruega ou a Suécia, em que, assim que foram perceptíveis há alguns atos de má governação, esses partidos tiveram uma redução drástica de votação, nós podemos considerar que em Portugal é necessária uma mudança política, só que o que acontece em Portugal é que a mudança política e partidária tem sido sempre conseguida de forma violenta através de golpes de Estado e de ações militares. O que eu espero é que pela primeira vez na nossa história o sistema partidário e o sistema político seja modificado pela força do voto, pela força da informação das pessoas e para que, no sentido de, se querem alterar o rumo do país, têm que apostar em agentes políticos diferentes. Não há outra forma. Eu passo agora aqui a citar uma passagem do PEC 4 em que diz o seguinte, que tendo por base o princípio da solidariedade, as administrações regional e local são chamadas a contribuir para o Objetivo Nacional de Consolidação das Contas Públicas de 0,1 do PIB, ou seja, esta medida será efetivada através da redução das transferências por via de uma derrogação temporária das respectivas leis de finanças regionais e locais. Como é que interpreta este princípio que está no PEC 4, mas que pode, obviamente, ser retomado agora com o novo pacote negocial da Troika que está em Portugal? Aliás, este não é um cenário novo, acrescento. Já na Grécia isso foi também imposto, nomeadamente às autarquias, às regiões autónomas. O próprio FMI aplicou essa receita na Grécia, portanto é perfeitamente possível que isso venha a acontecer também a Portugal. Claramente. Essa é a situação da Grécia, em que, inclusivamente, se reformularam as próprias competências e até a estrutura territorial dos municípios e de outros agentes territoriais. E, portanto, nós estamos perante um cenário em que, e penso que se irá agravar, no que diz respeito diretamente à região autónoma dos Açores, as transferências do Orçamento de Estado, evidentemente que serão afetadas. Agora, o que vai acontecer é aquele folclore do Partido Socialista dizer que a culpa é do novo governo, que será provavelmente de outra cor partidária. Mas se quisermos ser objetivos e rigorosos, nós temos é que começar a preparar-nos para um cenário que é muito real,
que é a redução significativa das transferências do Orçamento de Estado para a região autónoma dos Açores. E isso tem um impacto devastador na nossa economia. Quem conhece a nossa estrutura, a estrutura do nosso orçamento e conhece a dependência que nós temos em relação ao exterior, que é, neste momento, supera os 50% e, portanto, as nossas receitas próprias são na ordem, neste momento, dos 47%, 48%, nós estamos perante um cenário devastador, porque há uma grande dependência em relação às receitas que nos chegam do exterior, nomeadamente da União Europeia e das transferências do Orçamento de Estado. E temos que estar preparados para um cenário desse tipo. Eu não concordo que se reduzam as transferências. O que eu acho é que nós temos que dizer a verdade e não podemos estar aqui a dizer, bom, eu vou opor-me e eles não vão cortar essa despesa. E isso seria possível aplicar a medida que o senhor já defendeu mais do que uma vez, que é melhorar os mecanismos de transferência ou das transferências do Orçamento de Estado para os Açores e para a Madeira, num quadro desta natureza, acredita ser possível aplicar essa medida do PPM? Eu considero que é tremendamente difícil no atual quadro. Como o Rui há pouco dizia, e é verdade, a nossa autonomia de negociação, neste momento, perante as circunstâncias em que nos encontramos e perante dificuldades básicas de financiamento, em que nós estamos desesperados porque nós estamos a contar os dias em que temos que ir pagar aquela fatura de 5 mil milhões e a seguir temos que pagar a outra fatura dali a 3 meses de 10 mil milhões de euros, nós estamos numa situação de desespero autêntico. Portanto, os nossos negociadores e a União Europeia sabe perfeitamente, e o FMI, que nos encontramos numa situação desesperada. Portanto, o Governo deixou chegar o país a este estado. E, portanto, como há pouco referia, e eu subscrevo, nós estamos numa grande fraqueza do ponto de vista negocial. Encontramos nesta situação tremenda. E, portanto, o que eu acho é que, neste momento, nós temos é que, a nível da região e unindo todas as forças partidárias nesse sentido, sem demagogias, tentar que os estragos não sejam muito consideráveis e, no âmbito daquilo que é a estrutura do nosso orçamento, tentar aplicar esses dinheiros com muito mais eficácia e, portanto, escolhendo muito bem as nossas prioridades. O que nós temos que tentar evitar é que esses cortes venham a ser muito significativos, embora tudo indique que de facto vai ser muito difícil de os evitar. Agora, da parte do PPM, nós vamos fazer tudo para tentar que esses cortes não sejam muito significativos, mas não posso ser demagógico a dizer que tenho a capacidade política para o impedir. Não tenho, e tenho dúvidas que qualquer outro partido tenha a capacidade para prometer isso. Isso leva-me a concluir, doutor, é demagógico. Isso leva-me a concluir, Dr. Paulo Estevão, que então já esqueceu uma das suas bandeiras eleitorais, que era reduzir os impostos ou rever a política fiscal, nomeadamente descendo o IVA para 16%, quando o PEC 4 ou a Troika, que junta o FMI e o FEF, querem eventualmente subir ainda mais o IVA. Eu não esqueci aquela que era a nossa opção, mas essas perspectivas, essa análise era possível e teria sido o caminho correto. Há 2 anos, quando nos encontrávamos numa situação que não era uma situação de desespero, não era uma situação de recessão económica. Nós, neste momento, entramos numa recessão que dizem que vai ser uma recessão profunda, não é? E, portanto, neste momento, a situação económica, as receitas têm que ter sempre em conta o contexto. É evidente que eu poderia dizer aqui que nós iríamos reduzir os impostos, que seria sempre... E se calhar muita gente vai fazer este tipo de discurso. Eu pensei que os portugueses açorianos já não aceitam isto. Portanto, o que lhes estou a dizer é que neste momento, nestas condições financeiras, neste momento Portugal não pode fazer isso. Nenhum governo português pode reduzir os impostos porque pura e simplesmente tem essa necessidade de receita e não tem essa autonomia do ponto de vista dos agentes que nos financiam. Portanto, isto não é esquecer, é pura e simplesmente constatar que se perderam 2 anos com uma gestão política desta situação, 2 anos em que se podia ter relançado a economia do país, nomeadamente através da diminuição dos impostos, dinamizando o nosso mercado interno e, sobretudo, também aumentando o setor das exportações. E nós não o fizemos, perdemos essa grande oportunidade e, portanto, a situação agravou-se muitíssimo e, neste momento, aquelas fórmulas, aquela receita de há 2 anos, hoje é uma receita impraticável. Dr. Paulo Estevão, para terminar, e apelava à sua capacidade de síntese, continua a defender um referendo à República, ou seja,
A solução pode passar por uma viragem, em seu entender, à monarquia depois do traço ou depois do quadro negro que fez ao longo dos últimos governos e do caminho que Portugal tomou? Sim, eu acho que essa questão é uma questão essencial. O que nós, e vou ser muito sintético, nós constatamos novamente que o país paralisou, do ponto de vista político, à espera da eleição presidencial e depois ficámos à espera desta eleição e, portanto, imersos nesta crise política. E veja bem, perderam-se meses e meses que eram absolutamente essenciais para reverter esta situação, só para cumprir calendários eleitorais. E, sobretudo, nunca conseguindo conjugando aquilo que é a vontade política do Presidente da República e a vontade dos sucessivos governos. E, portanto, neste momento há um clima de conflitualidade e a República demonstrou que não consegue unificar as pessoas, não consegue unificar os agentes políticos. Ora, o que nós observamos nas monarquias da Europa do Norte, na Noruega, na Suécia, na Holanda, na Dinamarca, na Inglaterra, é que, de facto, e também em Espanha, por exemplo, que é um ótimo exemplo, há, por parte das monarquias, do rei, a possibilidade de fazer uma convergência dos agentes todos, dos agentes políticos, dos agentes económicos, num sentido de, patrioticamente, remarmos todos para o mesmo lado e salvar o país deste tipo de situações. E o que eu acho que é fundamental é que não seja imposta à República através da Constituição e à força. Deixem o povo português escolher. Nas monarquias da Suécia ou da Noruega estão previstos instrumentos constitucionais que permitem que se faça um referendo à monarquia que existe nestes países. E se a República ganhar o referendo, portanto, o país altera o sistema político. Em Portugal não é possível, porque a Constituição impõe, é um dos princípios inalteráveis da nossa Constituição, impõe a República à força. Muito bem, Dr. E, Paulo portanto, acho que não somos uma democracia, porque o povo não deixam o povo escolher em relação ao regime e, portanto, não deixam o povo ter uma opção de regime. Temos mesmo que encerrar esta primeira edição do Discurso em Direto. Foi um prazer contar consigo aí nos estúdios da Horta. Agradeço desde já em nome da RTP Açores e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. É tudo nesta terça-feira. Voltamos daqui a 8 dias com o líder do PCP Açores, Aníbal Pires. Foi um prazer contar consigo desse lado. Boa noite. Continuação de uma boa semana.